Oi, gente! Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e hoje eu vim contar pra vocês algumas coisas que não me contaram antes de engravidar. Pode ser algumas coisinhas meio idiota, assim, alguns detalhezinhos meio besta, mas que ninguém tinha me falado e eu só descobri depois que estava grávida e talvez pode ajudar vocês que também estão nessa fase. Não quero me estender muito, mas antes de começar o vídeo eu preciso pedir para você se inscrever aqui. Se inscreve se você gosta do conteúdo aqui do canal. Também ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo. E também se você gosta de conteúdos assim, inspirações, né, coisas para casa, decoração, também segue o Vida Louca de Casada lá no Instagram, que todo dia também eu tô interagindo por lá, tô trazendo outras dicas, trazendo algumas coisas aqui de casa, falando algumas coisas da vida. Aproveita para seguir lá também. Então eu reuni algumas coisas que eu fui assim descobrindo ao longo desses meses de gravidez. Hoje eu tô gravando esse vídeo com 38 semanas, ou seja, já estamos no 9º mês. Então teve algumas coisas ao longo desse período da gravidez que a gente foi descobrindo na prática, descobrindo também com as consultas com a obstetra, e eu vim compartilhar com vocês para talvez ajudar quem também estiver nessa fase. A primeira das coisas é palpites. Eu sabia que ia ter palpites, realmente tinham me falado que ia ter palpites, mas não me falaram que ia ter tantos. Só que assim, o problema às vezes é quando a pessoa ela quer vir, digamos, ajudar, querer te dar uma dica, querer te dar um palpite, só que ela meio que quer te obrigar a fazer daquele jeito, porque assim, se tu fala que tu vai pelo caminho A, ela quer que tu vá pelo caminho B, porque ela já testou o A e ela disse que não foi bom. E então, às vezes isso aí acaba irritando um pouco, porque realmente, assim, gente, é muito palpite, é muito, assim, experiência. E que o problema é que, assim, cada grávida tem sua experiência. Cada mulher tem sua experiência. O que foi bom pra uma pode não ser bom pra outra. Só que eu acho que o que vale é você testar e você mesmo tentar, né? Então, vê se pra ti vai dar certo. Se talvez pra outra não deu, beleza, mas tu pode tentar e pode ser que pra ti dê certo. Então, eu não imaginei que teria tanto palpite nessa gravidez. Outra coisa em relação às nomenclaturas, eu não sabia que tinha uma máfia da gravidez, que tu tem que saber dos nomes e das nomenclaturas, que daqui a pouco uma mulher chega pra ti e pergunta qual é a tua DPP, e tu tem que saber, e tu pensa, meu Deus, quanta coisa, quanto nome que eu nem sabia antes de engravidar. E essa questão de calcular também a gravidez por semanas. Antes de engravidar, a gente não é obrigado a saber isso, né? Geralmente as pessoas falavam, ai, tô de 15 semanas. Aí eu ficava pensando, ai meu Deus, tinha que ficar calculando quantos meses isso queria dizer. E eu sei que isso é bem difícil, assim, pra te ficar pensando, calculando quando tu não tá grávida, porque não é o teu mundo, né? Então tu não tem a obrigação de saber. Mas eu já fiz um vídeo falando apenas sobre essas nomenclaturas de grávida. Se você tem dúvidas sobre o que significa cada nomenclatura ou por que a gente calcula a gravidez em semanas e não em meses, eu vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhadinha também. Outra coisa que ninguém me contou antes de engravidar era sobre o teste da glicose, que é um teste que a gente tem que tomar, né, um copinho, uma garrafinha, com um líquido bem doce para fazer a curva da glicose, para ver como é que tá a tua glicose e tal, para não desenvolver diabetes gestacional. Só que as pessoas me meteram tanto medo em relação a esse teste, dizendo, nossa, é horrível, é muito doce, tu não pode vomitar, senão tu vai ter que ir lá refazer e tal. Eu fiquei mais nervosa por causa disso, por causa das pessoas me botando medo, do que por causa do próprio teste. E acabou que eu fui tão medrosa no dia, eu tava tão tensa, mas o teste, assim, saiu super tranquilo. Tomei o líquido, ele tava bem geladinho, assim, eu nem senti ele tão doce. Até achei gostosinho, assim, então não precisava ter ficado com aquele medo ou aquela angústia. Então eu também quero dizer isso pra vocês, assim, tentem ficar tranquilas, né, antes de fazer o teste, talvez depende de cada laboratório, às vezes ele pode estar gelado, às vezes ele pode não estar, e acho que estando geladinho acaba ajudando, né. Então tenta ficar tranquila, relaxa, não dá bola para que os outros falam, e principalmente, eu tive que agendar meu teste da glicose. Eu não sei se isso é normal, se é todos os laboratórios, mas também dá uma ligadinha, dá uma conferida com o laboratório para não perder a viagem. Porque esse teste, tu vai lá e tu fica algumas horas dentro do laboratório. Tu chega lá, tu faz o teste, aí tu fica acho que 1 hora, daí tu faz o teste de novo, né, coleta sangue de novo, aí fica mais 1 hora e coleta sangue de novo. Então, tem alguns lugares que talvez tenha que agendar, já que tu fica um tempo lá dentro do laboratório. Então, para não perder a viagem, dá uma olhadinha, entra em contato com o teu laboratório. Coisa também que eu não sabia é que quando tu começa as consultas, né, com a obstetra, tu ganha um cartão de grávida.
Então, e esse cartão ele é mais importante do que qualquer outro documento que tu tiver. A partir do momento que tu tá grávida e tu ganha esse cartão, tu não pode sair de casa sem ele. Porque nele tem todas as tuas informações, né? Tem tipo assim, os teus exames, pressão, as vacinas que já tomou, essas coisas assim. Então é muito importante quando tá grávida sair sempre com esse cartão. Nunca pode sair sem ele. Então assim, vai em qualquer lugar, mais importante que identidade é o cartão do pré-natal. Outra coisa também que eu comecei assim por vontade própria, mas depois eu vi que algumas mães também faziam, era tipo um diário de gestação, para ir anotando as consultas, anotando assim, os exames, ou anotando principalmente sintomas. No início da gravidez que a gente às vezes sente muitos sintomas, muitas coisas diferentes, e eu acho que depois a gente acaba não lembrando também, né? Principalmente se for engravidar de novo, tu não vai lembrar tudo que tu passou. Então eu meio que comecei a fazer um diário da gravidez. E aqui eu anotava, né? Eu comecei a anotar, na verdade, consultas, os exames, coisas que eu tinha que fazer. E é legal também depois uma lembrança para ficar recordando, né? Momentos desde o início da gravidez. E ainda falando sobre documentos, né, também não tinham me dito que em toda consulta tu precisa levar toda a tua vida e todo o teu histórico de grávida. Eu ia pra consulta, eu só levava os exames que eu tinha feito e que minha médica não tinha visto ainda. Então, se eu não tinha nenhum exame entre uma consulta e outra, eu não levava nada. Só que depois eu comecei a ver que aos poucos ela me questionava algumas coisas, assim, eu te pedi tal exame. Aí eu pensava, não lembro, né, eu te pedi pra tomar tal vitamina e tal. Então eu peguei uma pastinha mesmo normal, e aqui eu coloquei todos os meus exames, todos os meus ultrassons, todas as solicitações de exame, de vacina que ela pedia pra mim tomar, remédios, essas coisas assim. Então é bom também, fica sempre tudo organizadinho no mesmo lugar. E sempre levar essa pastinha em todas as consultas que você for. E falando em exames também, não me falaram que ia ter tanto exame, sério. Eu não sei se depende de médica para médica ou também de gravidez para gravidez, mas eu fiz muito exame de sangue, muito ultrassom também. O lado bom é que eu nunca tive problema com agulha, então ia lá fazer o exame tranquilo, não tinha problema nenhum. E também o outro lado bom é que eu sempre tive muito medo em relação a diabetes gestacional, né? De comer muito açúcar, muito carboidrato e acabar aumentando muito a glicose. Então esse era meu maior medo, e era bom fazer os exames de sangue para ficar acompanhando, para ver que sempre estava dentro do normal, né, que graças a Deus nunca chegou a passar, nunca tive esse problema, porque eu conheço muitas grávidas que têm ou tiveram diabetes gestacional, e eu fiquei pensando, nossa, isso aí já deve ser meio que normal, então já vou me preparar, porque provavelmente eu vou ter. Mas graças a Deus eu consegui, só com alimentação eu consegui manter a glicose ali dentro do padrão. E falando em alimentação, eu acho que tem muito a ver com a alimentação que eu tinha antes de engravidar. Isso é uma dica também que eu quero dar pra vocês, que não comecem a cuidar da alimentação só quando resolver engravidar. Cuidem antes, eu acho que isso fez muita diferença durante minha gravidez, para ela ser mais saudável, para os meus exames estarem também bons, e também por eu não ter muito problema, por exemplo, muita grávida diz que tem prisão de ventre, principalmente no final da gravidez, acaba tendo azia. E eu praticamente não tive nenhum desses problemas, assim, foi um alívio. E eu acho que tem muito a ver com a alimentação, e com a alimentação que eu já vinha tendo, porque já faz anos que eu fiz uma reeducação alimentar, então eu venho cuidando da alimentação, comendo bem. Mas que não me falaram que ia ter tanta consulta, mas eu acho que isso é em relação também de cada obstetra. Geralmente tem uma consulta mensal, né, todo mês vai lá, até o 7º mês. No 8º mês tem uma consulta quinzenal, 2 consultas no mês, e no 9º mês tem uma consulta por semana. Eu até acho que é interessante porque é bom assim, tu se sente um pouquinho mais tranquila, vendo a médica com mais frequência, né, e também vendo se tá tudo ok, mas como eu falei, depende de médica para médica, talvez. Agora falando sobre o parto, eu sei que isso aí também é uma questão muito pessoal, mas o que a gente sempre ouviu antes de engravidar? Nossa, a bolsa estourou, tem que correr para o hospital. Ou então, todas as bolsas estouram, de todas as grávidas. Mas o que a obstetra falou pra gente é que em raros casos a bolsa estoura, não é sempre que a bolsa vai estourar. Então, a gente já tira aquela ideia da cabeça, né? Que não quer dizer que a bolsa vai estourar. Tu pode entrar em trabalho de parto, né? Tu pode ir lá ter o parto, mas a bolsa não estourar. Então ela disse, não relaciona o parto com a bolsa estourar, que isso não é sempre que acontece. E a gente leigo no assunto sempre achou que tinha que esperar a bolsa estourar. Outra coisa também antes de engravidar que a gente não sabia
é sobre o trabalho de parto. A gente sempre achou assim, nossa, começa a ter as contrações com dor, já tem que correr para o hospital. Mas a médica também falou que não é que nem nos filmes, que não é de uma hora para outra, tu pode ficar o dia inteiro sentindo contração para daí chegar o momento de dilatar e estar o momento para ter o nascimento. Então é uma coisa bem louca, assim, porque eu vejo que muita gente também não sabe disso. Muita gente tem na cabeça que assim, começou a ter as contrações, já com dor, já corre para o hospital porque vai nascer. Aí ela disse que não é assim, que leva um tempo, que às vezes até é bom ficar um pouco mais em casa para ficar mais tranquila, que as primeiras contrações geralmente não doem, que só começa a doer depois. Então é engraçado assim que a gente tinha uma ideia bem diferente realmente dessa questão, né? Um pouquinho mais de medo em relação ao trabalho de parto, a estourar a bolsa, a estar longe do hospital, meu Deus, será que vai dar tempo? E ela conseguiu nos tranquilizar dizendo que não é bem assim, que também não é tão fácil de uma hora para outra que vai nascer o bebê. Claro que nem eu falei, deve ter exceções, com certeza deve ter mulheres aí que começam a sentir já quando o bebê já nasce, ou então já começa a sentir um monte de dor, ou também estoura a bolsa. Isso também é de grávida para grávida, a gente nunca sabe como é que vai ser. E falando sobre parto também, eu penso em tentar o parto normal, né? Se der, se não der, eu vou para cesárea. Mas antes de engravidar, eu sempre tive esse pensamento do parto normal como se fosse uma coisa muito difícil. Eu acho que é porque eu conheço, a maioria das mulheres que eu conheço tiveram cesárea. Então na minha cabeça sempre ficou assim, parto normal é muito complicado, é difícil tu conseguir dilatação, é difícil tu ter força, é difícil tu conseguir, etc. Ou é difícil o bebê estar encaixado. Então na minha cabeça, na minha visão, o parto normal era uma coisa muito difícil de acontecer. Mas, também conversando com a obstetra, ela falou assim que o parto normal é muito mais fácil do que a gente imagina. Muitas vezes a pessoa acaba indo para cesárea por opção, né? Porque ela quer, não porque foi necessário. Então, talvez assim, tem muitas pessoas que fazem cesárea, né? Que por uma opção, porque preferiram, mas se tivesse tentado parto normal, com certeza teriam conseguido. E isso é uma coisa que realmente eu fico pensando, nossa, me deixa um pouquinho mais tranquila, né, um pouquinho mais segura de tentar o parto normal, porque no início eu pensava assim, eu queria tentar parto normal, mas parece tão difícil de conseguir. E conversando com a médica eu vi que não, sabe, o bebê geralmente encaixa, sabe, não é difícil o bebê encaixar, que já era uma coisa que eu achava assim, talvez em muitos casos ele tá sentado, mas não. Então ela me tranquilizou, me falou que assim tem tudo para dar certo no parto normal, é muito mais da vontade da mãe do que do resto, né? Então é muito mais também da força da mãe de conseguir, né, ter ali o parto normal, aguentar as dores, do que todo o resto do processo. Outra coisa que ninguém me contou também é que quando começa a chegar no final, as mexidas do bebê começam a doer. Nossa, gente, sério. Porque assim, no início é tão gostoso sentir o bebê mexendo, é uma sensação assim inexplicável, realmente não tem como dizer geralmente o que é. Mas agora no final, acho que porque começa a ficar muito apertado, dói, e assim, a Maia pelo menos ela se mexe muito, mas eu acho que é normal, né, os bebês se mexem. Mas principalmente de noite, quando eu tô sentada no sofá quietinha, meu Deus, ela se mexe demais e ela estica de um lado pro outro. E às vezes eu dou um grito assim de dor, porque realmente dói quando ela se estica. E ninguém tinha me dito que as mexidas doíam. E todo mundo falava assim, tão gostoso a sensação do bebê mexendo e tal. Não, realmente é legal no início, mas agora no final tá ficando desconfortável, tá ficando dolorido. Então, para ela dar uma acalmada, geralmente eu levanto, vou inventar, lavar uma louça, fazer alguma coisa, aí eu vejo que ela dá uma acalmada, que ela para assim um pouco de se mexer. Mas se eu fico muito quietinha, ela se mexe tanto que, sério, fica assim desconfortável, assim, chega a doer, assim, isso ninguém tinha me dito que podia doer essas mexidas do bebê dentro da barriga. E para finalizar também, eu acho que é uma questão muito de grávida para grávida, mas eu sempre ouvi falar que é muito difícil dormir, principalmente no terceiro trimestre, né? E, só que assim, eu não tô tendo dificuldade nenhuma, graças a Deus, eu durmo assim, eu deito de lado, fica super confortável, mas o que me incomoda para dormir muitas vezes é o nariz entupido. Isso ninguém tinha me falado. Eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu tô gripada? Será que eu tô com algum problema, né? Aí eu fui pesquisar e eu vi que é normal o nariz ficar entupido, mais nesse final da gravidez, principalmente na hora que tu deita. Então, às vezes eu tenho que deitar um pouquinho mais com a cabeça elevada para ele não trancar, porque senão é muito ruim de respirar. Mas isso eu não sabia que era uma coisa que poderia atrapalhar na hora de dormir.
porque em relação à barriga ou em relação à posição, realmente eu não tô tendo dificuldades, graças a Deus. É só o nariz que às vezes resolve incomodar, e isso ninguém tinha me contado que podia acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, ter esclarecido algumas dúvidas que talvez vocês também tenham. Talvez vocês tenham outras dúvidas que não tenham aparecido aqui, que talvez eu não tenha percebido durante a gestação, ou não tenha lembrado de falar também. Porque memória de grávida é complicado, né? Eu já era meio esquecida e agora grávida, então, meu Deus. Não esquece de seguir Vida Louca de Casada nas redes sociais. Me deixa aqui embaixo também se tem alguma outra coisa que vocês também sentiram durante a gestação, que vocês não sabiam, ou que aconteceu com vocês também durante a gestação, que ninguém tinha contado pra vocês e que vocês descobriram só na prática. Me deixa aqui embaixo, vamos trocar umas ideias, vamos se ajudar, né? Ajudar as outras mães, as outras grávidas também. E até o próximo vídeo.